Olá a todos! Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 7, que é justamente o estudo dos animais invertebrados, não é isso? Já que esse assunto é dividido em duas partes, em animais vertebrados e invertebrados, nós estamos estudando justamente o grupo dos animais que nós chamamos de invertebrados. E hoje a nossa aula será justamente sobre esses dois grandes filos de extrema importância, que é o filo Plateumintos e o filo dos Nemateumintos. Na última aula, nós vimos justamente o filo dos quinidários e também vimos o filo dos poríferos, não foi isso? Na nossa aula da semana passada, tanto nosso exercício quanto também a nossa aula explicativa foi justamente sobre esses dois grupos. Hoje nós vamos ver justamente o filo dos plateumintos e o filo dos nemateumintos. Esses que são grupos de grande importância. Essa importância ecológica dá-se justamente pois esses seres eles estão intimamente relacionados com outros seres vivos, seja em uma relação mutualística, ou seja, uma relação harmônica, benéfica, ou muitas vezes eles chegam a causar doenças, que são o que nós chamamos de parasitoses, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, lembrando que ao final dessa aula nós vamos ter o nosso exercício referente a plateumintos e nemateumintos. Você, ao realizar seu exercício, deve enviar lá para o Google Classroom, lembrando sempre de enviar com seu nome completo sua identificação, que é absolutamente necessária. Não é isso? Então vamos lá. Na página 9 de nosso livro, certo? Plateumintos e nemateumintos. Lembrando que ao final dessa aula nós vamos ter dois vídeos bem curtinhos falando justamente sobre saneamento básico, que nós vamos ver a grande importância do saneamento básico na prevenção de inúmeras doenças que nós popularmente chamamos de verminoses, que nós vamos estudar hoje, e também um falando sobre as características gerais tanto do filo Plateumintos quanto do filo dos nemateumintos. Então vamos lá. Filo Plateumintos e Nemateumintos, capítulo 7, livro 4, página 9. Então, primeiramente, nós temos aqui essa tirinha, que é justamente uma tirinha do Calvin. Então, temos assim, o que é isso? Pergunta ele. Aí a mulher, que é a mãe dele, no caso, diz assim, experimente. O que está aqui? Vermes? Experimente, ela repete. Quer dizer que vou odiar isso, certo? Aí apenas experimente. Ela está brava porque eu o código. Então, minha gente, justamente aqui fala dessa relação, quando ele olha com aquela cara meio de, isso é um verme, e faz aquela cara meio de repulsa. É natural que nós, seres humanos, tenhamos essa repulsa, essa cara de nojo diante de algumas situações, porque o nosso corpo instintivamente tenta nos proteger. Tanto quando ele diz assim, o que está aqui vermes, então como o nosso corpo sabe que alguns organismos que nós chamamos popularmente de vermes nos causam doenças, então diante de alguma coisa que nós sentimos nojo, alguma coisa assim, nosso corpo vai ter essa reação de fazer essa careta, que é uma forma de tentar proteger o nosso organismo contra os ataques, os danos que porventura possam vir ocorrer dado a contaminação com esses organismos que tantas vezes nos causam doenças. Então, popularmente, nós chamamos tanto os plateumintos quanto os nemateumintos de vermes. Mas o que é um verme? Geralmente, nós nos referimos a vermes àqueles organismos, àqueles animais, porque lembrando que plateumintos e nemateumintos são animais que causam algum tipo de doença, o que nós chamamos de verminose. Então, normalmente a palavra faz lembrar alguns animais rastejantes e moles, de corpo mole, e as doenças a eles relacionadas são chamadas de verminoses. Então, é importante lembrar que muitas espécies não são parasitas, ou seja, muitas delas têm vida livre, não causam doenças. Então, nós vamos ver que alguns plateumintos, alguns nemateumintos, eles causam doenças sim, mas todos os plateumintos e todos os nemateumintos não, pelo contrário. A maioria dos plateumintos e a maioria dos nemateumintos não causam nenhum tipo de danos aos seres humanos. São seres que nós chamamos de vida livre. Então vejamos agora o filo dos plateumintos.
Os plateumintos têm um corpo mole e achatado e podem viver livremente no ambiente aquático e terrestre úmido, ou seja, eles sempre vão ser encontrados ou dentro da água, propriamente dito, ou então em solos úmidos, solos que estão constantemente molhados. Há as espécies parasitas, como a tênia e o esquistossomo, e há espécies de vida livre, como é o caso da planária, ou seja, que não faz mal algum a ninguém. E é justamente esse animalzinho que nós observamos aqui, é justamente a planária, e é um tipo de plateuminto, um plateuminto de vida livre que não causam danos a nenhum tipo de indivíduo. E as planárias, ou um plateuminto de vida livre, isto é, não é parasita e pode ser encontrado tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres de grande umidade. Alimentam-se de pequenos animais e de restos de animais mortos. É um animal que nós chamamos de saprófago, ou seja, se alimenta de restos de outros seres vivos, certo? O corpo da planária tem uma coloração que ajuda a ficar camuflada no ambiente, justamente por ela ser um animal muito pequeno, um animal de corpo mole que não tem uma proteção, então a camuflagem ajuda ela a se prevenir contra o ataque dos predadores. Se nós observarmos, as planárias, como já sugere o próprio nome, elas são planas, são achatadas, e os plateumintos se caracterizam por isso, por serem vermes de corpo achatado. Por isso que plates, achatado, eumintes, é verme, então vermes de corpo achatado, são palavras que derivam do grego. Na extremidade anterior do corpo, ou seja, na região que nós chamaríamos de cabeça, localiza-se os océolos, estruturas mais simples que os olhos, com a capacidade de perceber a diferença de luminosidade. Nessa região, as planárias elas não têm propriamente uma cabeça, mas nessa região aqui, na região posterior, na região anterior, melhor falando, tem geralmente duas manchas mais escuras, que são océolos, são espécies de olhos extremamente simples, olhos primitivos, e esses olhos eles não enxergam imagens, mas eles só percebem se o ambiente está claro ou se está escuro. Justamente por quê? Porque as planárias elas não podem se expor à luz, porque elas vão ressecar, vão perder a umidade do seu corpo e acabariam morrendo. Então, quando elas percebem que o ambiente está muito iluminado, elas tendem a se esconder no escuro, justamente para manter o seu corpo constantemente úmido, certo? É uma forma de defesa desse animal contra a desidratação. Na região ventral, ou seja, na parte de baixo, há pequenos cílios que auxiliam na locomoção e a abertura da faringe, que é essa estrutura que nós podemos ver aqui, essa espécie de cano. Para se alimentar, a planária lança a faringe sobre o alimento, que é parcialmente digerido, e segue para o intestino, ou seja, ela não tem uma boca em si. Ela tem essa estrutura que é a faringe, então ela vai projetar a faringe para fora do seu corpo e ela vai sugar o alimento, certo? Como se fosse uma espécie de canudo. A planária é hermafrodita. Então, nós já vimos o conceito de hermafroditismo no nosso assunto passado. Hermafrodita é um animal que tem o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino ao mesmo tempo. Ou seja, ela possui os dois sexos. As planárias, não existe planária macho ou planária fêmea. Elas são macho e fêmeas ao mesmo tempo. E isso é o natural da espécie, certo? Não há um sexo definido nas planárias. Elas são tipicamente hermafroditas. Então, no momento da reprodução, mesmo ela possuindo sexo masculino e feminino, ela não vai se reproduzir sozinha, ela vai procurar outra planária, aonde uma vai passar o espermatozoide para o corpo da outra e vai receber o espermatozoide da outra. Ou seja, uma planária ela vai ser ao mesmo tempo pai e vai ser mãe, certo? Porque ela pega seu espermatozoide e lança no corpo da outra planária e a outra planária vai lançar o espermatozoide dela no corpo da primeira. Logo assim, uma vai fecundar a outra, sendo assim, elas vão engravidar, elas vão gerar filhotes, certo? E elas vão auxiliar a outra planária também a gerar os seus filhotes. Isso faz com que a planária ela tanto se comporte como um indivíduo macho, como também se comporte como um indivíduo fêmea. E isso é típico e é perfeitamente normal, comum, justamente porque as planárias elas são todas hermafroditas, ou seja, elas possuem os dois sexos.
E nesse processo onde elas vão trocar o espermatozoide no processo de cruzamento delas, isso é o que nós chamamos de reprodução cruzada. A reprodução cruzada é justamente isso, quando você tem seres hermafroditas, aonde eles vão trocar o espermatozoide. Um vai passar o espermatozoide para o outro. Então, isso é chamado de reprodução cruzada. Depois, as duas planárias lançam seus ovos na água, elas vão produzir os ovos, os quais, após algum tempo, eclodem, ou seja, vai nascer os filhotes, e vão assim, então, formar novas planárias, novos filhotes de planária, e assim vão crescer e reiniciar o ciclo. As planárias também podem se reproduzir de modo assexuado, ou seja, quando o corpo se alonga e divide em dois, também apresenta grande capacidade de regeneração. Ou seja, gente, as planárias elas têm a capacidade de se reproduzir de duas formas. De forma a reprodução sexuada, ou seja, onde você tem dois indivíduos que eles vão ter um cruzamento e aí vão gerar os ovos e dos ovos vão gerar os filhotes, ou ela também pode se reproduzir assexuadamente. Basta o corpo de uma planária ser cortado e aquele pedaço ele pode crescer e formar uma nova planária. Isso é o que nós chamamos de reprodução assexuada por regeneração, certo? Outro plateuminto de extrema importância é justamente o esquistossomo, sendo enquanto a planária ela é um animal de vida livre que não causa danos algum, o esquistossomo ele é um verme parasita causador de uma doença seríssima. É um verme responsável por causar uma doença chamada de esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Essa doença está relacionada com a contaminação da água e depende da ação de outro invertebrado. O caramujo que vive na água doce, que é o Bionfolaria, que é justamente um caramujo aonde ele vai contaminar esse caramujo e do caramujo ele vai passar para o ser humano. Então, como tem dizendo aqui, ó, a água deve estar contaminada com as fezes de pessoas doentes ou então com lixo e esgoto, e isso vai aumentar a chance daquela água estar com esses parasitas e assim transmitir a doença para as pessoas. Por isso aí entra o saneamento básico, que é de extrema importância. O tratamento de água, de esgoto e de lixo é de extrema importância na prevenção de inúmeras verminoses. Então, como é que ocorre o ciclo da esquistossomose? Então, vejamos bem, nós temos aqui a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4 e a etapa 5, certo? Então, vejamos bem aqui. Os esquistossomos, o esquistossoma mansoni, que é o nome científico dele, se aloja no interior, no intestino de uma pessoa infectada, ou seja, quando ele entra no corpo de uma pessoa, ele vai parar lá no intestino delgado do indivíduo e no intestino grosso, onde onde depositam seus ovos, que são liberados para o exterior junto com as fezes, contaminando o solo e a água. Na água, os ovos liberam pequenas larvas chamadas de miracídios, certo? Então, uma pessoa que está contaminada com esquistossomose, quando ela defeca junto de suas fezes, vai sair essa estrutura aqui, que é justamente os ovos da esquistossomose. E esses ovos, quando eles entram em contato com a água, esses ovos eclodem, ou seja, vão nascer os esquistossomos. E esses esquistossomos, por sua vez, vão nascer um organismo, seria no caso uma espécie de larva, que é justamente o miracídio. Então, o que é que vai ocorrer? Esse miracídio, esse animal que acabou de sair do ovo, que seria uma espécie de bebê de esquistossomo, lá no início da vida desse verme, então o que é que ele faz? Essas larvas penetram facilmente nas partes moles do caramujo do gênero Bionfolaria, onde se multiplicam e se transformam em uma outra larva chamada de cercária. Ou seja, vai nascer do ovo o miracídio então vai procurar se ali na água existe uma espécie de caramujo. Quando ele acha esse coitado desse caramujo, ele vai entrar no corpo desse caramujo. Dentro do corpo desse caramujo, ele vai fazer o que? Ele vai crescer e vai aumentar, certo? Vai se desenvolver. Depois de um certo tempo, que o miracídio ele cresceu, se desenvolveu dentro do corpo do caramujo, que ele está parasitando o caramujo, então nós passamos a chamar ele de cercária, certo? Então,
as cercárias saem do caramujo e nadam até encontrar uma pessoa, na qual penetram através da pele, iniciando a infecção. Então, está aqui o caramujo, a cercária, certo? Está no caramujo, geralmente nas horas mais quentes do dia, quando a água está aquecida. A cercária, ela sai do caramujo, então ela fica nadando ali na água. Quando uma pessoa entra em contato com a água, ela vai perfurar a pele do indivíduo e vai entrar e vai cair na corrente sanguínea, que o sangue vai passar por todas as partes do corpo, chegando até o intestino. Então aí vai iniciar o processo da doença, o processo da infecção. As cercárias, as cercárias invadem o corpo, onde se alimentam de sangue e se tornam vermes adultos. Por volta do 20º dia após a infecção, os vermes se reproduzem, as fêmeas novamente botam ovos e inicia-se o novo ciclo. Então é justamente assim. Quando a cercária chega ao intestino do indivíduo, ela vai ficar tanto se alimentando das células do sangue do indivíduo, elas vão crescer, vão se reproduzir, vai se instalar lá no intestino do indivíduo, elas vão cruzar no corpo do indivíduo e a fêmea então vai produzir os seus ovos, e esses ovos mais uma vez vai sair com as fezes do indivíduo. Se essas fezes elas não foram coletadas pela rede de esgoto, se ela não foi tratada e as fezes vierem entrar em contato com o solo ou então com a água, aí vai reiniciar todo o processo de contaminação do ambiente e assim, mais uma vez, a disseminação da doença. E aqui nós temos uma imagem real no esquistossomo. E é bem interessante que o esquistossomo, tanto o macho e a fêmea, uma vez que eles se encontram, eles vão se unir, vão ficar juntos para o resto da vida. E aqui nós podemos ver os dois. Essa estrutura maior aqui, mais grossa, essa daqui é o esquistossomo fêmea, certo? Enquanto essa outra estrutura aqui, mais arroxeada, é o esquistossomo macho. O esquistossomo macho e a fêmea, eles ficam grudados. A fêmea, ela tem um sulco, tem uma estrutura aqui, onde o macho se instala no corpo dela e eles vão ficar ali unidos. Parece uma coisinha até bonitinha, romântica, porque os dois estão juntos ali, mas lembre, isso aqui é uma doença seríssima que leva centenas de pessoas, infelizmente, ainda hoje, à morte. E a esquistossomose, ela está ligada diretamente à falta de saneamento básico. O esquistossomo macho adulto mede cerca de 1 centímetro e a fêmea 1,5 cm. O macho e fêmea vivem unidos, como eu falei, ocupando os vasos sanguíneos do fígado e do baço da pessoa, o que aumenta o volume da região abdominal da barriga, de onde vem o nome popular de doença da barriga d'água. A pessoa infectada pode eliminar centenas de ovos diariamente. Por isso que é tão importante a rede de esgoto, a rede de tratamento de água, tratamento de esgoto, a coleta de lixo e também o tratamento das pessoas doentes, certo? Isso tudo é de extrema importância justamente para combater a disseminação dessa doença, que é uma doença, infelizmente, que ainda hoje não existe uma cura total. Outro verme muito interessante é justamente a tênia. A tênia, conhecida popularmente como solitária, é responsável por causar a teníase, ou seja, tênia é o verme. Teníase é a doença causada por esse verme. O corpo da tênia é achatado, com o formato que parece uma fita. Lembra muito um formato de um cadastro, certo? Ele é comprido, mas achatado. É dividido em 3 partes. O corpo dela é dividido em cabeça, escólax, e pescoço, escólax. No caso, a cabeça e o escólax é a mesma coisa. O pescoço e o colo, certo? E o corpo, que vai ser justamente longo e aquele longo filamento, formado por anéis chamados de proglótides ou proglotides, como queira, certo? É a mesma coisa, e essas estruturas são justamente as principais causadoras relacionadas com as doenças. Nos seres humanos, as infecções ocorrem principalmente por meio de 2 espécies. Existem algumas espécies de tênia, mas aquelas que causam doenças ao ser humano são principalmente a tênia solium, aliás, certo? A tênia solium é uma das espécies que tem o porco como hospedeiro, certo? Ela tanto parasita o porco como ela parasita o ser humano, a tênia solium, e também temos a tênia sarginata.
certo? A Taenia sardinata, ela tem como hospedeiro o boi. Tanto ela vai contaminar o ser humano, como ela também contamina o boi. Como nós, seres humanos, nos alimentamos tanto do porco como do boi, nós acabamos, por tabela, nos contaminando com esse verme se esses animais eles estiverem contaminados. Lembrando, nem todos os bois, nem todos os porcos estão contaminados com a Taenia. Só se o animal foi criado de uma forma incorreta, aí sim. Mas lembrando, nem todos eles. Agora, tanto a Taenia solium quanto a Taenia sardinata, elas podem tanto acometer, no caso, o porco, a solium, e a sardinata, o boi, e ambas podem contaminar a espécie humana. Então, os nutrientes de que a tênia adulta necessita para sobreviver são retirados diretamente do intestino delgado do seu hospedeiro. As tênias se fixam na parede intestinal por meio de ganchos ou ventosas. Ou seja, quando o indivíduo se contamina com a tênia, ela vai se instalar no intestino delgado do indivíduo e quando você comer, ela vai se alimentar justamente daquilo que você comeu. Em outras palavras, ela vai comer a comida que você ingeriu. Por isso que as pessoas que têm teníase, popularmente chamada de solitária, elas se sentem fracas. Por quê? Porque aquilo que ela está comendo não está sendo utilizado pelo corpo dela. Na verdade, existe um verme que está se alimentando da sua comida. Então, por isso que o indivíduo, mesmo quando ele come, ele se sente fraco, se sente com fome, justamente porque o corpo dele não está recebendo os nutrientes que ele ingeriu. A reprodução da tênia é sexuada e ocorre pelo encontro do espermatozoide com o óvulo no interior da tênia, por autofecundação, pois as tênias também são hermafroditas e produzem seus próprios gametas femininos e masculinos. Então, as fêmeas, igualmente as planárias, elas são hermafroditas, só que as planárias, ela tem que encontrar outra planária, ter o cruzamento e aí gerar os ovos. Só que a tênia não. A tênia, ela vai se autofecundar, ou seja, ela produz seu espermatozoide, ela produz seu óvulo e ela mesmo se fecunda, certo? Então, os proglótides cheios de ovos, que são justamente os filamentos que nós vamos ver logo mais, é aonde vão ficar os ovos localizados na porção final do corpo da tênia, são liberados, reiniciando o ciclo de vida desse animal. Então vejamos esse esquema aqui, ó. Nós temos o seguinte: nós temos aqui a carne do porco, certo? Que está contaminada com as larvas, que é essa estrutura aqui, certo? Nós chamamos de cistos, que causam uma doença também chamada cistocercose. Então o que é que ocorre? Uma pessoa ingere essa carne de porco contaminada, que pode ser a carne do boi também, com os ovos. Então, se essa carne ela não foi, se ela foi mal cozida, se ela não foi bem assada, bem frita, que o calor não chegou a matar os ovos, quando o indivíduo ingere essa carne, a carne está contaminada com os ovos e os ovos vão eclodir, vão nascer os filhotes de tênia no intestino do indivíduo. Então, esse indivíduo ele cresce e ele vai adquirir esse formato aqui, que é justamente de uma tênia adulta. A tênia, quando ela nasce, ela vai fazer a fixação das larvas do intestino delgado e inicia o desenvolvimento. O indivíduo ingeriu ela, os ovos chegaram no estômago, depois passaram para o intestino delgado, então os ovos vão eclodir, vai nascer os vermes no intestino do indivíduo, e aí elas vão ficar instaladas e vão iniciar o seu crescimento. Então, a liberação das proglótides à medida que ele cresce, que é justamente esses filamentos finais aqui, aonde, quando ela está adulta, ela vai então liberar essa parte final da cauda dela, aonde estão os ovos. E esses ovos, mais uma vez, vão sair junto com as fezes do indivíduo. Se essas fezes chegarem a um ambiente, no caso ao solo ou à água, vão ficar ali e quando o animal, no caso, que se alimenta, por exemplo, de pasto, como no caso do gado, quando ele come a vegetação, ele pode ingerir junto com essa vegetação, ele vai ingerir os ovos da tênia e assim contaminar. Ou no caso aqui do porco, quando ele está fuçando ali procurando alimento no solo, ele também acaba ingerindo sem querer também esses ovos e aí reinicia todo o processo do ciclo da tênia. Então, mais uma vez, aqui deixa bem claro
como é importante o processo de saneamento básico, justamente para evitar. Porque se as fezes das pessoas contaminadas forem recolhidas pela rede de esgoto, esse esgoto vier a ser tratado de forma adequada, certamente esses ovos não iriam parar lá no meio ambiente e assim não iriam contaminar novos animais e novas pessoas e assim quebraria o ciclo dessa doença. E os plateumintos, será que eles são importantes em alguma coisa? Obviamente que sim, todos os seres vivos são importantes. O filo plateuminto tem uma importância ecológica relevante, ou seja, de grande importância, principalmente porque parasitam diversos seres vivos, incluindo os seres humanos e outros mamíferos, diversas espécies de peixes e aves e insetos. Em muitos casos, essas doenças parasitas podem levar à morte de seu hospedeiro, e isso ajuda a controlar a população de uma determinada espécie. Muitos plateumintos de vida livre, ou seja, que não causam doenças, que vivem no solo e em ambientes aquáticos, alimentam-se de restos de animais, tendo grande importância na degradação da matéria orgânica, ou seja, são animais que agem no processo de decomposição e ciclagem das substâncias no meio ambiente. Algumas espécies de vida livre são bioindicadores de qualidade ambiental, pois são sensíveis a diversos tipos de poluentes. Justamente lá como nós vimos na nossa aula passada. Os seres chamados de bioindicadores são aqueles primeiros seres vivos a apresentar algum tipo de característica quando o ambiente começa a ficar contaminado, certo? Então, os plateumintos, alguns causam doenças, mas a maioria dos plateumintos são de extrema importância para o bom funcionamento da natureza. E os nemateumintos, o filo dos nemateumintos, que é justamente o nosso outro assunto. Os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, ou seja, como um fio, certo? São alongados e com extremidades afiladas, a extremidades finas, semelhantes a fios, como eu já falei anteriormente. A maioria deles é encontrado em vida livre, mas alguns são parasitas, ou seja, alguns causam doenças. Os animais do filo dos nemateumintos ou nematóides, também como são chamados, apresentam uma estrutura corporal mais complexa do que os plateumintos. Os nematóides mais conhecidos são as lombrigas, os ancilostomos e as filárias, que são justamente esses que nós vamos ver. Então vejamos bem, o ancilóstomo e o necator, certo? O necator, melhor falando. Então temos esses dois indivíduos aqui bonitinhos, certo? Que são justamente esses dois vermes. Então, o ancilóstomo duodenalis e o necator americanus são dois nematóides responsáveis por causar uma doença denominada de ancilostomíase, popularmente conhecida como amarelão. Mas por que será que ela é chamada também de amarelão? Ela é chamada pelo fato de os doentes apresentarem a pele amarelada, resultante de uma forte anemia, ou seja, uma forte falta de sangue. Mas por que a pessoa que tem ancilostomíase, ela fica pálida, fica amarelada, ela desenvolve anemia? Esses vermes parasitam o ser humano e fixam-se nas paredes do intestino. Uma vez fixos, os vermes perfuram a parede do intestino e se alimentam do sangue do hospedeiro. E é justamente por isso eles vão estar lá no intestino do indivíduo, nas tripas do indivíduo, como a gente fala popularmente. E eles, se você observar, essa boquinha daqui, essas estruturas são espécies de lâminas, são estruturas extremamente afiadas. Então elas vão cortar, fazer pequenos cortes no interior do intestino. E quando corta, obviamente, sai sangue. E esse sangue eles vão se alimentar. Então, como eles se alimentam do sangue do seu hospedeiro, o indivíduo começa, então, a ficar com anemia, pouco sangue no corpo, e por isso que elas ficam amareladas. Por isso que essa doença também é chamada popularmente de amarelão, justamente porque os vermes, eles literalmente vão beber, se alimentar do sangue do hospedeiro. Os vermes adultos apresentam sexos separados e normalmente as fêmeas são maiores do que os machos. Eles acasalam no intestino do hospedeiro, onde é feita a postura dos ovos que serão eliminados com as fezes. Mais uma vez, aqui nós percebemos que os ovos saem junto com as fezes. Por isso que quando nós vamos ao médico e o médico ele passa um exame de fezes, é justamente na tentativa de achar ovos de verme. Se achar os ovos do verme nas fezes do indivíduo, quer dizer que o indivíduo tem o verme adulto no seu intestino. Então, os exames de fezes eles vão procurar principalmente vermes, ovos desses vermes.
Em contato com o solo, os ovos se abrem, liberam as larvas que penetram através da pele nas pessoas. Uma diferença importante em relação a outros vermes é a forma de contágio, pois não ocorre a ingestão dos ovos. A pessoa não engole os ovos deles junto com a água ou com o alimento contaminado, mas eles vão realmente perfurar a pele da pessoa e vão aí cair na corrente sanguínea e depois vão chegar e vão parar lá no intestino delgado do indivíduo. Por isso que é tão importante nós não andarmos descalços. Por quê? Porque eles vão entrar predominantemente pelos pés. Então, por isso que é sempre importante andarmos calçados. E outro nemateumento muitíssimo conhecido, talvez seja o mais conhecido, é a lombriga. Um nematóide muito comum, o Ascaris lumbricoides, é o nome científico da lombriga, Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como a lombriga, causador da doença chamada de ascaridíase, certo? A doença causada pela infecção, a contaminação pela lombriga é chamada de ascaridíase. As lombrigas parasitam o intestino dos seres humanos, alimentam-se dos nutrientes que a pessoa consome, ou seja, elas comem a comida que a pessoa ingeriu, no intestino, tornam-se adultos e reproduzem-se. Elas também vão viver no intestino delgado das pessoas. E as lombrigas, elas não parasitam somente pessoas, elas podem parasitar seres humanos, porcos, o gado, aves também. Elas podem parasitar uma grande quantidade de animais diferentes, sendo que também são espécies distintas. Diferentemente da tênia, as lombrigas apresentam sexos separados, ou seja, existe lombriga macho e existe lombriga fêmea. Elas são o que nós chamamos de dioicas, sexos separados. Elas não são hermafroditas, elas têm sexos separados. Em uma mesma pessoa pode ser encontrado várias lombrigas. A reprodução é sexuada, justamente porque tem um macho e tem a fêmea, e uma fêmea é capaz de liberar milhares de ovos por dia, que são eliminados com as fezes da pessoa doente. Já que elas vão estar no intestino do indivíduo, a fêmea ela vai depositar os seus ovos juntos das fezes. Quando o indivíduo fizer cocô, junto das fezes vai sair os ovos. Se essas fezes elas pararem no solo ou então junto a um corpo hídrico, a um corpo d'água, vai contaminar aquela região. Quando o indivíduo se alimenta de um alimento que foi mal higienizado, ou então um animal, ou então quando a pessoa bebe a água que não foi tratada, pode ingerir esses ovos e assim vai se contaminar com esse verme. Então vejamos esse esquema aqui. Ó. Nós temos o ciclo das caridíase. Então tem o seguinte, as pessoas podem beber água contaminada, ou seja, água sem tratamento, ou utilizá-la, por exemplo, para regar hortas. Assim, os ovos também podem ser ingeridos junto com o alimento que foi mal lavado, que foi mal higienizado. Aí você diz, mas como é que uma pessoa vai ingerir os ovos? Lembre, minha gente, esses ovos são extremamente pequenos, não é algo que dá para você olhar e achar eles com facilidade. Por isso que é tão importante o saneamento básico, por isso que também é tão importante nós higienizarmos bem os nossos alimentos antes de ingerirmos. Então, a pessoa, quando ela bebe a água ou então ingere um alimento contaminado com esses ovos, as lombrigas adultas se desenvolvem no intestino da pessoa parasitada, absorvendo os nutrientes. As fêmeas liberam seus ovos, que são eliminados com as fezes da pessoa infectada. Aí a pessoa se contaminou com os ovos. A lombriga se desenvolveu, está adulta no intestino da pessoa. Depositou os ovos juntos das fezes do indivíduo. Quando o indivíduo vai ao banheiro, como nós podemos observar aqui, ele defecou, só que essas fezes, ao invés de ser canalizada pela rede de esgoto e ser tratado esse esgoto assim, aquele esgoto ele é lançado diretamente, digamos, em um rio, em um açude, certo? Em um lago, e vai acabar contaminando o meio ambiente, fazendo assim com que essa água, quando ela vier ser reutilizada novamente, ela vai estar contaminada com os ovos, fazendo mais uma vez com que o ciclo da lombriga, o ciclo da ascaridíase, ele retome. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a extrema importância que é o saneamento básico. Mas os nemateumitos, será que todos eles são ruins? Será que todos eles causam doenças? Não, na verdade não. Muitos nemateumitos são seres que não causam doenças e todos eles, sem exceção, têm grande importância para o meio ambiente.
A importância ecológica dos nematelmintos. Os nematelmintos são relacionados a parasitoses, ou seja, doenças causadas por parasitas de diversos seres vivos. Além das parasitoses humanas, eles também podem parasitar invertebrados que são considerados pragas em lavouras. Por esse motivo, acabam sendo utilizados como agentes de controle biológico de pragas. Porém, podem também podem prejudicar a lavoura, já que existem plateumintos que eles também são parasitas de plantas. Então, esses parasitas de plantas retiram substâncias nutritivas e alguns liberam substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Os nematódios de vida livre são importantes para o solo, pois auxiliam na decomposição da matéria orgânica, também se alimentam de micro-organismos, como no caso bactérias, fungos e algas. Algumas espécies de nematódios são considerados predadoras, pois se alimentam de invertebrados, anelídeos e até mesmo de outras espécies de nematóides. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que todos os seres vivos são importantes para a natureza. Não existe um ser vivo mais ou menos importante. Todo e qualquer indivíduo tem o seu papel no meio ambiente, por isso que é tão importante o processo de conservação, certo? O processo de controle dentro das mais variadas áreas, controlar aquelas doenças, mas também preservar aqueles indivíduos que são de grande importância ecológica para o meio ambiente. Então, gente, vamos finalizando nossa aula de hoje por aqui. Essa é a nossa atividade que vocês devem realizar e enviar lá para o Google Classroom. É a atividade que está na página 13, página 14, é o nosso exercício referente a plateumintos e nematelmintos. São apenas 3 questões, 1, 2, 3, certo? Da página 13 e página 14. Então, realizem seus exercícios e enviem lá para o Google Classroom. Lembrando sempre que ao enviar suas atividades, deve enviar com seu nome completo, não é isso? Para que então assim eu consiga identificar quem está realizando as atividades. E agora nós vamos ver dois vídeos bem interessantes que falam tanto sobre as verminoses como também sobre o saneamento básico e a importância do saneamento básico na manutenção da saúde e da qualidade ambiental. E também vamos ver o outro vídeo que fala justamente sobre as características gerais. Vamos rever de uma forma bem mais ilustrada dos plateumintos e dos nematelmintos. Então, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Na Terra, mais ou menos há 600 milhões de anos. Eles têm o corpo geralmente achatado, por isso que do nome veio plateumintos, quer dizer platis, achatado, e eumintes, quer dizer verme. Os plateumintos eles vivem principalmente em ambientes aquáticos, como rios e lagos, e são encontrados também em ambientes terrestres e úmidos. Alguns têm vida livre e outros parasitam animais diversos. Esses indivíduos eles possuem uma simetria que a gente chama de bilateral. Lembra esse nomezinho aí que nós ainda vamos ver muito. Quer dizer que se eu partir aqui da cabeça e levar uma linha reta até o final dele, nós temos um indivíduo que está separado igualmente, tanto de um lado quanto do outro. Eles podem medir desde alguns milímetros até metros de comprimento. Os plateumintos eles têm um tubo digestório incompleto, quer dizer que eles têm apenas uma abertura, que é a boca, por onde eles vão ingerir o alimento e eles também vão eliminar as fezes. Portanto, esses indivíduos não têm ânus. Alguns não vão ter nem tubo digestório, eles vão ser os parasitas, tá? Absorvendo através da pele, os nutrientes já foram previamente digeridos pelo hospedeiro. O sistema nervoso ele é formado por cordões nervosos, que vocês podem ver em laranja, e vão culminar em gânglios cerebrais, um cérebro bem primitivo. A respiração desses indivíduos vai ser através da pele, que é a respiração que nós chamamos de cutânea. Nós podemos separar os plateumintos em 3 grandes classes, tá? Em 3 grupos, que é o turbelária, cujo representante principal é a planária, trematoda, representante principal é Schistossoma, e o cestoda, que é a tênia.
Na classe tubelária, eles são todos de vida livre, não existe nenhum tubelária que seja parasita. Todos os tubelários eles são hermafroditas, ou seja, são monóicos. Ambos produzem tanto o gameta masculino quanto o feminino. As estruturas corporais que esses indivíduos têm que valem a pena a gente prestar atenção são o ocelo, que é a região onde ele vai perceber luz e sombra, fica no gânglio cerebral, a boca com a faringe protraída, que é aquele tubinho que eu falei com vocês que vai servir como forma de alimentação para ele, e ele vai secretar substâncias de digestão em cima do alimento, vai pré-digerir ele do lado de fora, depois ele só absorve aquilo que sobrar, como se estivesse tomando um suco de canudinho. As aurículas, que é onde ele sente o cheiro, e o poro genital, que é de onde ele vai lançar os gametas na cópula. A reprodução desses indivíduos ela pode se dar de duas formas, uma sexuada e duas assexuadas. Na sexuada, nós temos a cópula através da postura de acasalamento, como vocês conseguem ver em cima, onde eles encostam os poros genitais e trocam espermatozoides para fecundar os óvulos. Lembrando que esses indivíduos, apesar de eles serem hermafroditas, eles não fazem autofecundação. E é interessante para a natureza que não exista para aumentar a variabilidade genética. A fecundação nesses indivíduos é interna. Na reprodução assexuada nós temos dois tipos, um que é feito pelo próprio indivíduo e outro que pode ocorrer de forma casual, de forma acidental, que é o corte, que está na esquerda, que é acidental. Assim que ele for predado por algum indivíduo, a parte dele que não foi comida, ela vai se regenerar, dando origem a um outro indivíduo. Ou ele pode fazer isso, no caso dele não encontrar parceiro sexual na época de acasalamento, ele pode simplesmente estrangular um pedacinho do corpo dele e vai separar esse pedaço do corpo principal. Esse pedaço separado vai gerar um outro indivíduo. A segunda classe que nós vamos tratar são a classe dos trematodas, que são representados pelo xistossoma. Esse indivíduo não possui sistema digestório, portanto, todos os indivíduos desse grupo são parasitas. E nós podemos notar aqui o dimorfismo sexual, que é quando o macho ele possui características físicas diferentes da fêmea. Nós temos aqui o macho que está maior e a fêmea menor aqui que está dentro dele. Isso não é muito comum, geralmente é a fêmea que é maior que o macho, mas nesse caso aí é desse jeito. Esses indivíduos vão provocar uma doença que nós chamamos de xistose, esquistossomose ou barriga d'água. Esses vermes vão parasitar a região do fígado, baço e às vezes intestino também, causando bloqueio do sistema linfático que gera um inchaço nessa região abdominal. Nós podemos notar aqui na direita, junto com a foto do menino em preto e branco, as duas formas de contaminação, um ovo e a cercária, que é a forma que vai penetrar ativamente no nosso corpo. O ciclo de vida ocorre dessa forma. O indivíduo parasitado ele vai defecar numa região geralmente perto de lagos e nas fezes dele vão sair ovos. Esses ovos, assim que entram em contato com a água, vão eclodir, levando à formação do miracídio, que é uma larva ciliada, que ela não faz mal nenhum para a gente, mas ela vai procurar um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, Bionfalaria, e vai dentro dele se transformar na forma realmente contaminante, que é a cercária. A cercária, quando ela é produzida, ela vai procurar um próximo hospedeiro definitivo. Assim que ele encontra esse hospedeiro, ele vai penetrar ativamente a pele dele, ou seja, vai furar a pele e entrar na corrente sanguínea, onde vai ser levado até o órgão onde ele vai sofrer mais uma metamorfose, se transformando no verme adulto. Lembrando que nesse tipo de parasitose, de verminose, nós temos dois tipos de hospedeiro. O hospedeiro intermediário, que é aquele onde o indivíduo apenas faz uma transformação corporal, e o hospedeiro definitivo, que é onde o verme ele faz a reprodução sexuada dele. Dando prosseguimento, nós chegamos aí nos cestódios, que é o último grupo que nós vamos ver dos plateumintos, cujos representantes são a Taenia solium, do porco, e a Taenia saginata, do boi. Esses indivíduos, assim como os trematodas, não possuem sistema digestório, então eles são parasitas obrigatórios. A Taenia vai causar duas doenças, uma conhecida por todos como teníase e a outra vai ser a cisticercose. A Taenia tem uma característica interessante que geralmente ela fica sozinha no trato digestório de um indivíduo. Nesse caso, ela vai realizar autofecundação. Aqui estão os escólex ou cabeças desses indivíduos com as ventosas que vão ajudar eles a grudar no intestino do hospedeiro definitivo. O corpo desses indivíduos é dividido em pequenas partezinhas que nós chamamos de proglotes. Todos os cestódios são monóicos, ou seja, são hermafroditas, já que eles vivem sozinhos dentro do corpo.
O grande problema desses indivíduos é a cisticercose. A diferença entre teníase e cisticercose é que a teníase ocorre quando a gente ingere a carne de porco crua que contém cisticerco, que é uma forma infectante desse indivíduo. Então, assim que comemos o cisticerco, ele vai se transformar no verme adulto dentro da gente. O grande problema da cisticercose é porque nós viramos o hospedeiro intermediário. Os ovos da tênia, eles têm capacidade de perfurar os tecidos nossos e cair na corrente sanguínea, podendo ser levados para tudo quanto é ponto do nosso corpo, podendo ser levado para o músculo, para fígado, baço, intestino, cérebro, e lá ele pode se desenvolver, gerando vários problemas. Então o ciclo de vida ocorre dessa forma. Normalmente, nós vamos começar esse ciclo pela ingestão dos ovos pelo hospedeiro intermediário, que no caso é o porco. Dentro desse hospedeiro intermediário, os cisticercos vão percorrer o sistema circulatório deles e vão se alojar nos músculos. E quando a gente ingere essa carne de porco ou de boi mal passada, nós podemos comer esses cisticercos, que são essas estruturas aqui, que já tem a cabeça do indivíduo pronta dentro, que vai eclodir quando chegar no nosso intestino. Chegando no intestino, esse verme vai se desenvolver até chegar no tamanho adulto, e assim que ele chegar no tamanho adulto, na forma adulta, ele vai começar a reproduzir. Cada partezinha dele, cada segmento dele vai gerar centenas de ovos. Tá? E esses ovos caem no chão, contaminam o hospedeiro intermediário e assim por diante. Essas doenças, a gente pode prevenir utilizando 5 passinhos básicos aí, que é a higiene adequada. No caso, se você lava a mão, toma banho direitinho, a possibilidade de você contaminar um alimento ou água que você tem perto de você é pequena. O saneamento básico, no qual leva o esgoto da sua casa, que pode estar contaminado, para ser tratado, o que interrompe esse ciclo. Tratamento dos doentes. Quando uma pessoa está doente, você trata, ela se cura, ela deixa de passar a doença. Então, o ciclo não perdura. No caso da teníase, comer carne bem passada, ou se identificar o cisticerco na carne, deixar de ingeri-la. E evitar tomar banhos, no caso da esquistossomose, em locais onde ocorrem os caramujos. Então, se você vai para uma região onde é sabido que tem muita xistose, é de bom tom que você se preocupe com o local onde você vai se banhar. E com isso nós terminamos as verminoses dos plateumintos. Beleza, galera? Vamos continuar então no filo nemateuminto. O nome nemateuminto vem do grego, que é nematos, quer dizer filamento, e eumintes, quer dizer verme. Então são vermes filamentosos, ou vermes de corpo cilíndrico. O corpo deles é cilíndrico mesmo, como uma minhoca, só que ele é afilado nas extremidades. Muitas espécies dos nemateumintos são de vida livre, vivem em ambiente aquático ou terrestre, e algumas outras são parasitas de plantas e animais, inclusive do ser humano. Nós temos mais de 10.000 espécies desse tipo de vermes catalogadas, e eles têm aquela simetria que eu falei com vocês, que é a simetria bilateral. Ao contrário dos plateumintos, eles possuem sistema digestório completo, mesmo aqueles que são parasitas. A maioria deles vai ser dioica, ou seja, vai ter macho e fêmea, algumas com dimorfismo sexual, ou seja, diferença entre macho e fêmea, e a fecundação deles vai ser interna. E por eles serem parasitas, e alguns também serem de vida livre, esses parasitas geralmente estão em trato intestinal e tal, eles vão apresentar uma cutícula protetora revestindo o corpo do verme. Nós podemos notar que muitos desses vermes possuem dentes. Na verdade não são dentes, são apenas pelezinhas mais grossas, mais rígidas, que vão ajudar esse indivíduo a se alimentar. Nós temos várias doenças causadas por nemateumintos. Dentre elas nós podemos citar a ancilostomose, ou amarelão, que é causada por 2 tipos de vermes, o ancilostoma duodenalis e o Necator americanus. A doença é a mesma, os mesmos sintomas, os mesmos tipos de acontecimento. São vermes muito pequenos, tanto o Necator quanto o ancilostoma. Na fase adulta chega em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eles vão se instalar no intestino delgado do hospedeiro. Para quem é chegado na literatura e já leu Monteiro Lobato, vai conhecer um personagem dele que possui essa doença, que é o Jeca Tatu. A ancilostomose amarelão ela ocorre quando você entra em contato com esse verme, solo contaminado, e esse verme vai entrar no seu corpo realmente furando um buraquinho e entrando na sua pele. Portanto, para você prevenir a ancilostomose, basta você procurar andar sempre calçado ou evitar entrar em contato com esse solo que possa estar contaminado. Ascaridíase. Ascaridíase, também conhecida como lombriga, é uma doença que é muito comum no nosso meio. Mesmo no meio urbano, nós temos essa doença ocorrendo nas periferias, que é a região onde tem menos saneamento básico. Então, assim como todas as verminoses citadas anteriormente, nós temos a prevenção com saneamento básico adequado, ingestão de alimentos devidamente higienizados e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente fala ingestão de alimentos devidamente higienizados, é porque os ovos desses indivíduos
podem estar presentes na água que você está bebendo ou no próprio alimento que você está ingerindo. Se você rega com água contaminada uma folha de alface, como vocês estão vendo aí, um pé de alface, você pode ingerir, se você não fizer a higienização correta, esse alimento contaminado com esse ovo e desenvolver essa doença. Alguns fatos curiosos da ascaridise, da lombriga, é que esse verme, para completar o ciclo dele, ou seja, amadurecer, ele dá meio que uma volta olímpica no seu corpo. Ele vai eclodir lá no seu intestino, vai perfurar com aqueles dentinhos que a gente viu a parede do seu intestino e cair na corrente sanguínea até chegar no fígado. Ele passa pelo fígado, coração e pulmões, onde nos pulmões ele pode ter duas vias principais, ou para cima ou para baixo no sistema digestório. Quando vai para cima, ele pode sair pelo nariz, pela orelha. Dentre as parasitoses que nós temos de nematelmintos, tem algumas que são através de vetores, ou seja, é o busão, aquele indivíduo que vai apenas carregar a doença com ele. Ele não causa a doença. O causador da doença é a Wuchereria bancroft, causadora da elefantíase ou filariose. E quem é o vetor é o mosquito Culex. Esses vermes eles vão parasitar principalmente os vasos linfáticos, assim como lá na xistose, causando inchaço de partes do corpo desses indivíduos. E por último, e não menos importante, uma doença que é muito comum, principalmente em crianças, que é a oxiurose ou enterobiose. A oxiurose ela é uma doença causada pelo oxiurus, pelo verme oxiurus, e que geralmente vai ter uma complicação que é a autoinfecção. Porque esse indivíduo, quando está na época de postura de ovos, ele vai para a região anal e lá deposita os ovos e provoca uma coceira naquela região, o que faz com que a pessoa dormindo leve a mão lá no ânus, coce e depois leve a mão à boca ou encoste em algum lugar onde pode recontaminar. Então aí estão as regiões onde ele está contaminando. Nós temos ali o verme e o ovo dele bem explícitos na esquerda numa microscopia óptica. E é isso. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre água e saneamento básico. No Brasil, existem muitos rios e riachos. Eles estão por toda parte, inclusive em grandes cidades. Mas, muitas vezes, eles se tornam praticamente invisíveis no meio de tantas edificações. Quando uma cidade cresce, é muito comum que os rios e riachos sejam canalizados, ou seja, conduzidos para dentro de grandes canais ou tubos, que podem ficar por cima ou por baixo do solo. Saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações o tratamento da água, a coleta de lixo e de esgoto e o tratamento do esgoto coletado. No Brasil, o saneamento básico é um direito dos cidadãos. Nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças como disenteria e verminoses. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, lixo e esgoto, contaminados com organismos que causam doenças. De onde vem a água que usamos? A água que chega às nossas casas é obtida de reservatórios chamados mananciais. Esses reservatórios podem ficar acima da superfície, como rios, lagos, represas e açudes, ou abaixo da superfície, como as águas subterrâneas. A construção irregular de moradias nas grandes cidades, muitas vezes próximas de áreas de mananciais, tem causado muitos problemas de poluição desses reservatórios. Lixo e esgoto não tratados acabam sendo lançados neles e contaminam a água que vai abastecer as casas. O caminho da água até a sua casa. Antes de chegar limpa na sua casa, a água dos mananciais é tratada. Isso é feito, pois, mesmo parecendo limpa, essa água pode conter impurezas e micro-organismos que causam doenças. Por isso, ela passa pelas estações de tratamento de água, onde se torna potável, isto é, própria para consumo. Primeiro, a água é retirada do manancial, nesse caso, de uma represa, e é levada para a estação de tratamento de água. No caminho, atravessa grades que impedem a passagem de materiais maiores como galhos. A água é misturada com produtos químicos, como cloro, para eliminar micro-organismos que causam doenças.
Para a retirada de sujeiras menores, a água recebe produtos químicos e passa por filtros. Já filtrada, a água recebe mais cloro para garantir a eliminação de micro-organismos. Nessa etapa, também pode haver adição de flúor. A água vai para reservatórios e é, então, distribuída para as casas, escolas, prédios, hospitais, etc. Ao chegar ao destino, a água geralmente fica armazenada em caixas de água até ser utilizada. Tratamento caseiro da água. A água que bebemos sempre deve ser filtrada antes de ser consumida. Em locais onde não existem estações de tratamento de água, é fundamental tratá-la em casa. Para isso, a água deve ser fervida por 15 minutos ou misturada com cloro, que é distribuído em postos de saúde na medida indicada pelo agente de saúde. O caminho do esgoto. Após o uso, a água que sai de uma casa fica misturada com sabão, detergente, produtos de limpeza, fezes, urina e outros tipos de resíduos. Toda essa mistura faz parte do esgoto doméstico. O esgoto doméstico pode ser encaminhado para estações de tratamento de esgoto, onde as impurezas são removidas da água. Após ser tratada, essa água é devolvida para córregos, lagoas ou ao mar. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento. Nesse caso, ele é despejado diretamente nos rios e nos mares, poluindo as águas e podendo matar animais e plantas. A água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde. A coleta de esgoto das casas é feita por uma rede de tubos. Entre outros tratamentos, o esgoto fica parado em tanques, onde algumas partículas vão para o fundo, sendo separadas. O esgoto é transferido para outros tanques, que são aerados e favorecem a decomposição do material orgânico por micro-organismos. Praticamente sem impurezas, a água restante é liberada no ambiente. O processo de tratamento de água leva tempo e tem um custo considerável. Atitudes como tomar banhos demorados e deixar a torneira aberta enquanto se escovam os dentes, entre outras, acabam desperdiçando a água tratada. Por isso, é importante fazer o uso correto da água. Veja algumas atitudes que podem ajudar a evitar esse desperdício. Não jogue lixo no vaso sanitário, nem dê descarga sem precisar. Não deixe a torneira pingando. Diminua o tempo do banho e feche a torneira enquanto se saboa. A água da lavagem das roupas já tem sabão e pode ser usada para lavar pisos e calçadas. Usar mangueira para lavar pisos gasta muita água. Prefira varrer ou usar a água da lavagem da roupa. A torneira deve ficar fechada enquanto a louça é ensaboada. Lixo e saneamento básico. Além da falta de água potável e de rede de coleta de esgoto, a incorreta destinação do lixo é um problema que também prejudica a saúde das pessoas. Para onde vai o lixo? Todo resíduo sólido produzido pela atividade humana é considerado lixo. O lixo pode ser formado por restos de alimentos, embalagens, papéis usados e outros materiais que são jogados fora. Mas o que acontece com o lixo? Para onde ele vai depois de ser recolhido? Observe a imagem. Destino do lixo. Dentre os destinos mais comuns de resíduos no Brasil, o lixo pode seguir dois caminhos. O lixão, onde o lixo fica espalhado diretamente sobre o terreno, poluindo o solo, a água e o ar. Esse tipo de depósito é inadequado e há uma lei proibindo-o no Brasil. Aterro sanitário. O solo é protegido e o lixo depositado fica sempre coberto. Dessa maneira, os resíduos armazenados não poluem o ambiente ao redor. Nos lixões é comum encontrar ratos, urubus e outros animais que se alimentam de restos orgânicos e podem transmitir doenças. Além disso, em locais onde o lixo se acumula, ocorre a formação de chorume, um líquido escuro
que penetra no solo e pode contaminá-lo, bem como contaminar as águas subterrâneas. Já nos aterros sanitários, os terrenos são cobertos com um material que evita que o chorume contamine o solo e a água, para que depois os resíduos sejam enterrados. De modo geral, o poder público é responsável pela coleta e destinação correta dos resíduos sólidos. Eles são coletados por caminhões e levados aos seus destinos. Em muitos municípios, há a coleta dos resíduos que podem ser reciclados. Eles são levados às usinas de reciclagem. Reduzir a quantidade de lixo. A quantidade de lixo produzida em todo o planeta é muito grande e vem aumentando cada dia mais. Com isso, crescem também os problemas relacionados à poluição do ambiente e à saúde da população de maneira geral. O consumo exagerado de produtos industrializados é um dos principais agravantes da produção de lixo no mundo. Embalos descartáveis e outros objetos se acumulam no ambiente e demoram muitos anos